10º caso de exercício profissional ilegal em 2020 e recomendações para melhor uso da telesaúde foram os destaques nessa semana. Está começando o Movimenta, o podcast diário do jornalismo do Crefito 3. Esta é uma produção da Gerência de Comunicação do Conselho. Você ouve agora a edição número 114, de 11 de setembro de 2020, sexta-feira. E hoje a gente traz as 5 notícias que mais movimentaram a fisioterapia e a terapia ocupacional a partir de São Paulo e por todo o Brasil. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e da Gabriela Moreto, também jornalista. Tudo bom, Gabi? Tudo jóia, Mônica. Então a gente pode começar? Vamos lá. Qual é o primeiro movimento da semana que você traz pra gente, Gabriela? O primeiro movimento, infelizmente, reproduz um fato que tem se repetido com uma frequência preocupante. Mais um caso de exercício ilegal da fisioterapia foi flagrado pela fiscalização do Crefito 3. Infelizmente mesmo, porque essa contravenção penal continua a ocorrer. Esse foi o 10º caso de 2020. O felizmente dessa situação é saber que a fiscalização age rápido nesses casos. Felizmente também porque o Crefito 3 tem contado com a iniciativa de pessoas que denunciam esses ilícitos. Mais uma vez, foi uma denúncia anônima que levou o agente fiscal do Crefito 3 a um estabelecimento que presta assistência fisioterapêutica a pessoas especiais na região metropolitana de Sorocaba. O caso envolve um recém-formado em fisioterapia que só teria direito a exercer a profissão, a se apresentar como fisioterapeuta, após comprovar ao Crefito 3 a sua condição de graduado, apresentando toda a documentação para realizar o seu registro profissional no Conselho. Sem que o Crefito 3 tenha a comprovação, por meio dos documentos, de que alguém é graduado em fisioterapia, conforme exige o Decreto-Lei 938/1969, que regulamenta a profissão, essa pessoa ela não pode ser reconhecida e nem atuar como fisioterapeuta. Ou, no caso da terapia ocupacional, como terapeuta ocupacional. É ilegal. Aliás, além do Decreto-Lei que define quem é o fisioterapeuta e quem é o terapeuta ocupacional, existe uma outra norma federal, que é a Lei 6316/1975. Essa é a lei que determina que é necessária a inscrição no Conselho para atuar na profissão. É assim em qualquer profissão regulamentada. Se o flagrante de exercício ilegal já não fosse problema suficiente, a situação fica ainda pior. Esse recém-formado, ele está sozinho no estabelecimento. Não existe nenhum fisioterapeuta lá que assuma como responsável técnico pela fisioterapia. A situação toda está muito errada, totalmente irregular. Em sua defesa, o recém-formado alegou à fiscalização que tentou obter os documentos na secretaria da universidade para dar entrada no seu registro profissional. Mas por causa da pandemia da Covid-19, as atividades da secretaria estavam suspensas. Isso foi, sim, levado em consideração pela fiscalização, que concedeu um prazo para que esse recém-formado regularize a situação. Mas isso não impediu a ação do Departamento Jurídico do Crefito 3, que já encaminhou o caso para o Ministério Público para abertura de procedimento investigatório criminal. O segundo movimento da semana destacou a celebração do Dia Mundial da Fisioterapia. A data foi comemorada em 8 de setembro com uma campanha da WCPT, a Confederação Mundial de Fisioterapia. Ou melhor, a antiga Confederação Mundial de Fisioterapia, né, Mônica? É isso mesmo, Gabi. Antes de a gente falar sobre a celebração, a gente destaca, para quem ainda não sabe, que a tradicional WCPT, fundada em 1951, não atende mais pelo nome WCPT. Ela passou a se chamar este ano World Physiotherapy, ou Mundo Fisioterapia. Segundo o site da entidade, é uma marca que dá maior significado à sua missão de agregar profissionais de todo o mundo, de estar aberta à população de todo o globo. Segundo a entidade, o foco da campanha
campanha deste ano do Dia Mundial da Fisioterapia foi a reabilitação pós-Covid e o papel dos fisioterapeutas no tratamento e gerenciamento das pessoas acometidas pela doença. Algumas das mensagens principais que valorizam a atuação do fisioterapeuta no contexto de reabilitação pós-Covid destacaram, por exemplo, de que forma os fisioterapeutas podem orientar seus pacientes sobre como os exercícios podem ajudar na recuperação, sobre o uso da telesaúde, que pode facilitar o acesso à assistência fisioterapêutica desses pacientes para gerenciarem o impacto da Covid-19. Outras mensagens tratam da necessidade da reabilitação e da fisioterapia para recuperar pacientes dos efeitos do tratamento da Covid-19, além de outros falarem de outros aspectos da atuação do fisioterapeuta nesse contexto da pandemia. A entidade produziu o material da campanha em vários idiomas e o CREFITO 3 repercutiu esse material nas mídias sociais durante todo o dia 8 de setembro, para se colocar em sintonia com os objetivos dessa celebração mundial. O terceiro movimento da semana traz a notícia que muitos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais estavam esperando, Mônica. Já estão liberados os recursos da segunda etapa do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Gabi, faz 2 semanas que a gente deu a notícia aqui que seria reaberta essa linha de crédito para profissionais liberais, como fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que foram afetados pelas medidas de quarentena e de distanciamento social por causa da pandemia da Covid-19. Mas para que com tanta antecedência, né? Para os profissionais se prepararem. Então vamos ao programa. O limite de crédito no PRONAMP tem o valor máximo de R$100 mil e a taxa de juros vai ser de até 7% ao ano, com prazo de pagamento de até 36 meses. Esse crédito vai poder ser utilizado para as chamadas despesas operacionais, como o pagamento de salário, pagamento de conta de água, de luz, pagamento de aluguel. Também existem outros usos previstos para essa verba, para essa linha de crédito. Para ter acesso aos recursos do PRONAMP, existem algumas regras, como, por exemplo, estão excluídos os profissionais liberais que tenham participação societária em pessoa jurídica ou que possuam um vínculo empregatício de qualquer natureza. A empresa também não vai poder demitir funcionários por até 2 meses após o recebimento da última parcela do empréstimo, entre outras obrigações, entre outras regras. Para quem estiver interessado em aderir ao PRONAMP, a recomendação é procurar o seu gerente no seu banco e falar do seu interesse. É o seu gerente que vai dar todas as orientações sobre o que você precisa fazer para solicitar essa linha de crédito. Mas é preciso ser rápido, porque o recurso disponibilizado é limitado e tem muita gente na fila para solicitar essa linha de crédito. Na primeira rodada, o dinheiro acabou em questão de dias. E para essa segunda rodada, não vai ser muito diferente. Quando esse dinheiro acabar, acabou. Não está prevista, ao menos até o momento, uma terceira rodada para conceder esse crédito aos micro e pequenos empresários. No quarto movimento da semana, destacamos os editoriais publicados por um grupo de fisioterapeutas pesquisadores que tratam das barreiras para a popularização da telesaúde e da telereabilitação no Brasil, trazendo recomendações para melhor aproveitamento nos atendimentos na modalidade remota. O que mais você pode falar para a gente sobre esse tema, Mônica? Gabi, foram 2 textos publicados, um em junho e o outro em agosto, no Brazilian Journal of Physical Therapy, ou o BJPT, como também é conhecida a publicação. Nesses 2 textos, os pesquisadores Dr. Yuri Fiorati, Dr. Felipe Reis, doutora Lívia Fernandes e o Dr. Bruno Saragiotto apresentam suas reflexões e recomendações em relação às possibilidades e às barreiras para a adoção da telereabilitação no Brasil, que está provisoriamente regulamentada por vários conselhos de fiscalização das profissões da área da saúde. COFITO, inclusive, que por meio da Resolução 516, suspendeu os efeitos dos artigos dos Códigos de Ética da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional que impediam o atendimento à distância e a gratuidade da assistência. Sobre as barreiras para a plena aceitação da telesaúde e da telereabilitação, os pesquisadores relatam que esse modelo remoto enfrenta resistência e insegurança no seu uso, tanto por paciente
quanto pelo profissional. Os profissionais, porque foram pouco ou nada orientados sobre como proceder clinicamente nesse ambiente. E o paciente, por questões de dificuldade de acesso, entre outros problemas. E é no texto da edição de agosto do BJPT que, levando em consideração a carência de informação dos profissionais sobre como utilizar o recurso da telesaúde de maneira eficaz, os pesquisadores apresentam algumas recomendações de uso. Muito resumidamente, eu vou destacar algumas dessas recomendações. Eles falam sobre a necessidade de comunicação clara com o paciente, sem uso de termos técnicos, a necessidade de compreender as limitações de acesso do paciente ao recurso online, além de levar também em consideração as necessidades e os desejos desse paciente em relação ao tratamento. Também é necessário o desenvolvimento de estratégias para que cada paciente se sinta motivado a se engajar no tratamento e, o mais importante, garantir que toda a base das práticas em telereabilitação tenha fundamentos nas evidências científicas. Para quem quiser saber um pouco mais, a edição 112 do podcast Movimenta falou desse assunto. Ele também está sendo tratado em uma notícia do site do CREFITO 3. E os links para esses 2 textos do BJPT a gente colocou lá na descrição dessa edição do podcast. No quinto movimento da semana, o destaque vai para todo o conteúdo informativo produzido pelo CREFITO 3 esta semana, onde são apresentados debates e reflexões sobre vários temas da fisioterapia e da terapia ocupacional. Estamos falando do que exatamente, Mônica? Estamos falando das lives e do podcast Físio e TO em Movimento. A edição 74 do podcast Físio e TO em Movimento, que foi pro ar na terça-feira, dia 8, trouxe o 5º episódio do especial Depois da Pandemia, que está falando sobre o aprendizado e as mudanças que vão resultar desse momento da Covid-19. Esse último episódio, de terça-feira, tratou especificamente daquilo que vai ficar de herança da Covid na forma de olhar a ciência, no modo de fazer pesquisas em fisioterapia e em terapia ocupacional, e sobre como a pandemia expôs uma carência do chamado letramento científico entre os profissionais, sobre como eles precisam aprender a ler a ciência. Esse episódio do podcast está disponível nos principais tocadores e também no canal do CREFITO 3 no YouTube. Falando sobre as lives do CREFITO 3, essa semana a gente não teve, na segunda-feira, o Juntos com a Físio até o final, mas tivemos o Descomplica, que hoje é quinta. Ontem, com a fisioterapeuta doutora Tatiana Bellini de Freitas, descomplicando a fisioterapia na doença de Parkinson. O Juntos com a TO até o final também não aconteceu na terça-feira, como é tradicional. Ela vai ser transmitida hoje, sexta-feira à noite, às 20h30, no canal do CREFITO 3 no YouTube. Dentro das ações do Setembro Amarelo, a live vai trazer 3 terapeutas ocupacionais com atuação em saúde mental para discutir a prevenção ao suicídio a partir do olhar e da abordagem da terapia ocupacional. Logo mais, às 20h30, no canal do CREFITO 3 no YouTube. E aqui a gente conclui essa edição do Movimenta com a apresentação dos 5 movimentos mais importantes da Semana da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional. Eu sou Mônica Farias e agradeço a companhia da colega jornalista Gabriela Moreto na apresentação do podcast. Valeu, Mônica. A gente se encontra na próxima edição do Movimenta. Eu também agradeço o Rodrigo Cavalheiro, editor de áudio do CREFITO 3, que edita este podcast. Agradeço a estagiária de design Eduine Azevedo e também o trabalho de relacionamento da Ana Carolina Soares. Voltamos com mais notícias na segunda-feira.